Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer. Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe. Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho. Olá, pessoal, boa noite, muita paz, muita luz nesse sábado, começando um friozinho, não é mesmo? Que esse sábado seja iluminado, que nos traga muitas bênçãos dentro dos esclarecimentos que aqui estamos buscando através da luz da doutrina espírita. Está começando agora o nosso programa Medicina da Alma. Eu sou Andressa Bispo, e é sempre com alegria que eu venho aqui refletir junto com vocês esses estudos. Nós estamos estudando, pela graça de Deus, com muita fé, com muita perseverança, esse livro que é um livro difícil, mas não impossível. E através do auxílio dos amigos espirituais, nós estamos tendo muitas intuições, inspirações, para desbravar e desvendar o que André Luiz quis nos contar nessa obra magnífica que é o livro Mecanismos da Mediunidade. Afinal de contas, qual é o mecanismo que rege a nossa comunicação de vida material, orgânica, com aqueles que já não estão aqui mais entre nós? Essa aqui é a grande intenção e o grande objetivo da obra, nos mostrar todas as nuances e todos os caminhos possíveis dentro de leis naturais que a gente percorre e que a gente compreende sendo como caminhos seguros ou não dentro do campo espiritual. Bom, eu vou falar boa noite aqui para Ana Maria. Ai, minha teacher, boa noite, teacher. Obrigada pela presença, um beijo, viu? Obrigada. Fique aqui, teacher, que nós vamos falar hoje de matéria mental, fotografia do pensamento. Fique aqui comigo, obrigada. Você é minha eterna professora do coração, que alegria. E o Carlos França. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Conta pra gente da cidade que você está aqui nos vendo e nos ouvindo. E se você também quiser deixar um oi aqui ao vivo, deixa aqui nos comentários que eu dou um oi ao vivo aqui para vocês. Antes de tudo, pessoal, vamos agradecer, porque agradecer nunca é demais, eu sempre digo isso. Nós temos que agradecer sempre, agradecer a vida, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando e ampliando os nossos conhecimentos. Agradecer a Deus que permite que possamos estar aqui vivos, nos reconectando com as verdades espirituais
e agradecer a Jesus, que nos abraça, nos auxilia e nos ampara com a sua misericórdia e a sua compaixão. Quero agradecer também à equipe do Renovando Consciências, o canal Renovando Consciências, que faz com que esse trabalho aconteça, e agradecer a todos os canais parceiros que estão retransmitindo esse nosso estudo a outros corações. Desde já, muito obrigada. E pedir, né, encarecidamente, que se você não é inscrito em nenhum dos nossos canais, se inscreva para que você continue recebendo conteúdos de qualidade, doutrinários, dentro das luzes que o Espiritismo nos trazem, tá ok? Bom, o Carlos falou aqui que é de Chapecó, Santa Catarina. Olha só, deve estar muito frio aí, né, Carlos? Aqui começou agora. Bem, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos, como foi dito aqui para vocês, a gente vai adentrar hoje ao capítulo 4º, aonde a coisa começa a ficar boa, vamos dizer assim. Por quê? Até o capítulo 3 dessa obra, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz veio trazer aqui todos os conceitos terrenos, de luz, de ondas, de campos magnéticos, eletromagnéticos, de infrassons, veio trazer aqui para a gente conceitos da microfísica, para poder agora adentrar ao campo da física espiritual. Como é que funciona, né, dentro do campo espiritual, da dimensão espiritual, o nosso comportamento, né, como espírito, como a gente sente, como a gente vibra, como a gente pensa e como isso tem efeito sobre a matéria como nós conhecemos hoje. Então, eu vou colocar aqui para vocês capítulo 4º, tá? Matéria mental. E eu gostaria de antes dizer o seguinte, pessoal. Quem não acompanhou os outros vídeos falando dos conceitos que nós vamos ver aqui, eu peço para que depois que acabar esse vídeo, vocês voltem lá na nossa playlist e acompanhem os vídeos anteriores, para que você possa entender aqui a linha de pensamento e de raciocínio que André Luiz vem nos trazer. Então, olha, ele começa aqui o capítulo 4º, falando sobre o pensamento do Criador. E ele diz assim, identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma, nos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base, nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Pausa. Vamos tentar entender aqui essa primeira sentença de André Luiz. Afinal de contas, o que é esse fluido elementar ou esse hálito divino? André Luiz aqui está nos dizendo que existe um fluido elementar conhecido como fluido cósmico universal, que seria como se fosse o hálito do próprio Deus. Como se Deus estivesse respirando e no momento em que ele solta esse hálito, ele respira, ele tem todas as criações mantenedoras do universo. Olha, isso é muito forte, tá? Porque primeiro a gente precisa entender o que é fluido cósmico universal e do que ele é capaz. Para a gente poder entender, nós vamos ter que ver algumas outras obras, inclusive as de Kardec, falando sobre o assunto. Mas antes eu gostaria de dizer para vocês que a partir de agora, desse capítulo 4º, nós temos que degustar todas as informações aqui sem pressa. De sentença a sentença, de parágrafo a parágrafo, nós devemos recorrer a outras instruções mais claras e mais abrangentes, nos falando do mesmo assunto, para que a gente possa entender. Então, fluido cósmico universal,
trazido aqui por Allan Kardec na Gênese, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele diz assim, ó, a denominação, deixa eu colocar aqui, ó, a denominação do fenômeno psíquico, deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, diferentes. O de eterização ou de imponderabilidade, aquilo que não pode ser pesado, medido, que se pode considerar o primitivo, estado normal. E o de materialização ou de ponderabilidade, aquilo que de certa maneira nós podemos medir, pesar, que é consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo, como fim médio entre os dois estados. O que Kardec está falando aqui? Isso está na Gênese, no capítulo 14, os fluidos, natureza e propriedades, elementos fluídicos. O que Kardec está aqui nos mostrando, nos explicando? Ele está nos dizendo que existe um fluido elementar, um fluido cósmico, primitivo, original, que depois de sofrer algumas alterações e transformações, desse fluido nascem todas as coisas das quais se tem notícia. Então, quando ele diz aqui todos os corpos da natureza, ele está dizendo o quê? Tudo que nós conhecemos, não só a espécie hominal, animal, mas também os minerais, os vegetais e a matéria inerte. A matéria inanimada também são transformações, onde nós conseguimos, através da modificação dos átomos e das suas moléculas, chegar no estado que nós conhecemos hoje. Por isso que lá atrás, André Luiz veio nos falar sobre a estrutura do átomo, como nós temos conhecido e catalogado, para que a gente faça esse link, essa ponte agora. Porque nós vamos entender aqui no decorrer da obra que tanto existe átomos, uma constituição atômica com prótons, elétrons e nêutrons aqui no plano físico, material, como também existe átomos no plano espiritual. Não sou eu que estou dizendo, é André Luiz, e eu faço minha as palavras dele. Então, para a gente poder entender, vamos retomar lá o estudo para ver o que é que ele continua falando. Só para vocês terem uma ideia, antes de eu continuar lendo, eu trouxe aqui para vocês também o livro Evolução em Dois Mundos. Deixa eu fechar aqui, que esse aqui não vai estar aqui. Que diz assim, ó, plasma divino. Aqui em Evolução em Dois Mundos, já na primeira parte, no primeiro capítulo de Evolução em Dois Mundos, nós vamos ter descrito o que seria o fluido cósmico universal. André Luiz, nesse livro, ele também vem falar desse fluido, ele diz, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto, hálito do Criador, ou força nervosa de todo o sábio, do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Ou seja, nós estamos o tempo todo mergulhados dentro do fluido cósmico, aonde, pela nossa condição de espíritos, conseguimos modificar com determinadas limitações esse fluido cósmico. E conseguimos, então, ter como resultado tudo que a gente conhece hoje.
E o que a gente não conhece, que são os estados espirituais da matéria, a gente vai desbravar agora. E André Luiz aqui continua dizendo assim, né, na matéria, na matéria mental. E superpondo-lhe a grandeza indevassável, aqui a gente tem que entender o seguinte: ninguém é capaz de entender na sua totalidade e de devassar, ou seja, de descobrir todos os segredos de Deus. É impossível. Nem mesmo Jesus tem essa condição, por mais que ele esteja em comunhão com Deus, segundo a própria orientação dos Espíritos, porque Deus é um só. Criador é um só. Então, todos os segredos da criação estão contidos em Deus. A gente recebe parte, relativamente, conhecimentos necessários para o nosso desenvolvimento. Mas o papel de criador e esse poder só Deus detém. Então, ele diz aqui: encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas, ou seja, vindas à nossa necessidade de progresso. Então, o que André Luiz está dizendo aqui para a gente? Olha, dentro desse plasma divino, dentro desse fluido cósmico, existem constelações inteiras, né? Formações planetárias inteiras. E também nós conseguimos encontrar e identificar, dentro desse fluido cósmico, a matéria mental que nos é própria. Cada um de nós, a partir do momento que pensa, está em agitação constante, plasmando, criando, né, de forma temporária, as nossas necessidades de progresso, ou seja, relacionadas às nossas necessidades de progresso. É claro que não fica tão claro para a gente ainda aonde André Luiz quer chegar, mas a gente vai continuar lendo e depois eu trouxe algumas outras matérias aqui para a gente poder aclarar mais ainda esse pensamento. Mas o fato é que o nosso pensamento tem vida. Tudo que nós pensamos se transporta, se exterioriza em matéria. Então, aquela ideia, né, muitas vezes, alguns anos antes, estudando sobre a questão do pensamento ser matéria, eu fiquei me perguntando, como que pode? Nosso cérebro é constituído de 3 fatores: consciente, inconsciente e superinconsciente, não é isso? Vocês me corrigem se eu estiver errado. E aí, tudo que nós pensamos no nosso inconsciente fica lá gravado, fica lá guardado, né? Como que pode o pensamento sendo matéria ficar registrado e ficar armazenado aqui no nosso mundo físico e também no mundo espiritual? Como que pode? Então, a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro, o pensamento sendo matéria, né? Não é a mesma matéria que nós conseguimos catalogar. E o próprio André Luiz vai explicar isso aqui dentro dessa obra. O pensamento, apesar de ser matéria, ele é uma matéria mais etérea, mais sutil, assim como o perispírito. Então, nós não conseguimos, pelos meios da ciência moderna, catalogar o tipo de matéria que é constituído o pensamento. Mas nós já entendemos que o pensamento tem forma e o pensamento é vida. Que nós criamos, que nós agimos, que nós nos tornamos
justamente aquilo que pensamos. E a gente pode fazer uma reflexão sobre isso, caso você negue essa informação, caso você descredencie o que eu estou dizendo, faça uma autorreflexão, uma introspecção e veja se você se tornou algo diferente do que você pensou em ser. E quando eu falo pensar em ser, eu estou falando num conjunto integral da vida. Eu não estou falando só da vontade da criatura, mas eu estou falando da vontade, das ações, principalmente, que nós desenvolvemos para atingir os meios. E se nós realmente temos criado circunstâncias e caminhos para sermos aquilo que desejamos ser. É uma reflexão que a gente tem que levar em conta. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês alguns slides que eu fiz. Então, veja. Depois aqui, André Luiz, deixa eu voltar aqui para a gente voltar para os slides. Ele continua dizendo assim: no macrocosmo e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases, entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana. Olha, a gente fica até triste quando lê aqui esse discurso de André Luiz. Primeiro, deixa eu ver o que Carlos está falando aqui. Estou acompanhando super bem, pois já li toda a obra de André Luiz. Acho importante lermos, estudarmos e relermos várias vezes. Sempre aprendemos algo diferente. Isso mesmo, Carlos. É verdade. Eu também já estudei, mas essa visão que eu estou tendo agora é totalmente diferente, né? Por conta da nossa própria evolução intelectual e do nosso desenvolvimento, né? Dentro da ética e da moralidade. Então, para a gente poder entender aqui o que André Luiz está falando, veja. No macro e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria. O que é tatear, gente? Quando a gente não está enxergando, a gente usa o tato para poder sentir o que é que tem em volta e no seu caminho como obstáculo, não é isso? Então, quando ele fala aqui que nós estamos tateando, significa que nós ainda não temos condições de enxergar toda a grandeza e o poder de Deus que nos cerca. Todas as constituições físicas, químicas, todos os estados da matéria ainda não revelados aos seres humanos que existe dentro do fluido cósmico. Então, nós realmente ainda estamos tateando sem enxergar essa eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas. Quem de nós consegue aqui desvendar e entender toda essa sabedoria que tem, né, uma estruturação onde cria sistemas e formas? Quem de nós? Agora que nós estamos começando a nos entender. Agora no século 21 que nós estamos começando a dar importância ao que nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Por que um sistema solar? Por que uma constituição planetária? Por que indivíduos são colocados dentro de uma esfera redonda
para ali experimentar, vivenciar e aprender. Por quê? Então, essas indagações agora estão balançando em toda a sua estrutura e nas extremidades mais íntimas dos nossos corações, do nosso espírito, sobre aquilo que é relativo e que nos pertence. Agora. Então, como é que a gente vai enxergar a luz dessa eterna sabedoria, se agora que nós estamos saindo do engatinhar, estamos começando a levantar para andar? Isso significa que nós temos muito a estudar ainda, que nós temos muito a ler e aprender. Vejam vocês, antes de eu montar e trazer para vocês aqui esse estudo, eu li de 3 a 4 artigos de Kardec, de André Luiz, da ciência humana, para poder correlacionar ao pensamento que está aqui no livro de André Luiz. E todos eles falam da mesma coisa, cada um sob um ângulo diferente, seja com aspectos de costumes e culturas de uma época que não é a nossa, ou seja em relação ao que as pessoas podiam compreender na época. Se você pegar aqui o Kardecpédia, que é um site de busca de todo o conteúdo exposto da doutrina espírita por Kardec, e digitar essas palavras-chave, fluido cósmico universal, por exemplo, você vai encontrar muitos artigos que ainda não nos são conhecidos nem explorados, como, por exemplo, a Revista Espírita, que é uma revista com 12 anos, né, de existência. De Kardec, né, ele coordenou e semanalmente colocava lá os artigos e respondia às objeções durante 12 anos. Então, veja, se a gente parar para pensar, a gente não consegue estudar em uma encarnação, em poucos anos, como fez Kardec, seja 30, 40 anos, a gente não vai conseguir estudar a doutrina espírita na sua totalidade. Não vai. É muita informação. Nós vamos precisar aí pelo menos de 2, 3 reencarnações para conseguir ler e estudar todo o conteúdo que a doutrina espírita traz. Para vocês terem uma ideia. Deixa eu falar boa noite aqui para Rosângela. Maria Cardoso chegou aqui. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Então, continuando aqui sobre as orientações de André Luiz, agora que a gente já entendeu que a gente ainda não conhece nem a ponta do véu levantado sobre as coisas divinas, ele diz assim, dotada, né? Ele fala, o pequeno infinitamente grande surge a inteligência humana. Olha, dentro desse turbilhão de macrocosmo, das estrelas, dos sóis, dos planetas, do microcosmo, né? Que são todos esses corpúsculos que a gente não consegue ver, todas essas energias, existe a inteligência humana. E ele diz assim, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e de co-criar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Que André Luiz está nos falando aqui? O que seria, né, igualmente a inteligência humana dotada igualmente da faculdade de mentalizar? Por que igualmente? Porque nesse imenso hálito divino, tudo que é a criação de Deus vem da sua vontade, do seu pensamento.
E nós, como os herdeiros divinos, o que a gente herdou de Deus? A gente foi criado à sua imagem e sua semelhança, um símbolo. Mas o que isso quer dizer? Que cada um de nós tem uma genética divina. E por processos que parte a gente conhece e parte a gente desconhece, nós estamos trabalhando toda a nossa genética divina de encarnação e reencarnação, de mundos, de provas e expiações primitivos a mundos felizes. Nós estamos trabalhando em nós toda essa genética divina que está aqui dentro, guardada, esperando para se desenvolver. Então, igualmente, nada mais justo que termos a capacidade de mentalizar e de cocriar. E nós só temos essa capacidade porque somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus. Então veja, o que é um co-criador? O que é um co-criador? E ele fala aqui, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Então, o que é um co-criador? Eu trouxe aqui para vocês no livro Não é no Mundo Maior. Deixa eu achar aqui o livro, que são tantos livros. Aqui, no Mundo Evolução em Dois Mundos, depois que ele vem explicar o que é fluido cósmico, ele também vai nos falar o que é cocriação em plano maior. E ele diz assim, nessa substância original, que é o fluido cósmico, que dali partem todo o resto, né? Ao influxo, ou seja, ao comando do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito, tirando desse hálito espiritual, os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do todo misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino ou fluido cósmico e convertem-no, transformam-no em habitações cósmicas. Habitações cósmicas. Eu não sei se você sabe, mas você reside como espírito numa habitação cósmica. Que você está temporariamente vivendo como encarnado numa casa com 4 paredes ou não. Tem muita gente que não tem casa, vamos lembrar disso. Mas aqui, trazendo para o sentido espiritual e para o universo como a nossa casa, nós vivemos e habitamos em habitações cósmicas. É por isso que nos é ensinado que para o espírito não há paredes, não há limitações. Então, dentro, assim, é claro, de um conhecimento prévio, de um merecimento, de uma condição moral adequada, o espírito pode, se quiser, e se tiver autorização para isso, adentrar a várias outras habitações cósmicas. Nós não estamos presos aqui à Terra.
Eu não estou presa aqui à minha cidade, Barra Bonita. O Carlos não está preso lá a Cachepó, em Santa Catarina. A minha teacher também não está presa na casa dela. Nós somos espíritos. Ora, nós estamos aqui, ora, nós estamos em outra constelação. Sírios, por exemplo. Vai depender do que nós estamos angariando como filhos de Deus. Vai depender disso. A nossa passagem, o nosso passaporte cósmico, ele é comprado, né? Vamos dizer assim, ele é adquirido através do nosso próprio esforço e do nosso próprio melhoramento. Eis aí a condição para você ter um passaporte cósmico. Então, quando ele diz aqui, inteligências gloriosas tomam plasma divino, dadas as habitações, a gente, é claro, não pode deixar de lembrar em Jesus. E eu vou explicar por quê. Essas inteligências gloriosas tomam plasma divino e convertem em habitações cômicas de múltiplas expressões radiantes ou obscuras. Vai depender dos espíritos que vão, né, habitar a essas casas, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim de vez, que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Agora, pessoal, é o seguinte, quem são os co-criadores? Quem são essas inteligências gloriosas? E ele dá outro nome aqui também. Ele fala inteligências divinas, a ele agregadas ao Senhor Supremo. Quem são essas inteligências divinas? São seres diferentes de nós? Não são espíritos? São outra coisa? Não. Os co-criadores em plano maior são os espíritos puros que chegaram à perfeição total. Há uma perfeição que não se perde. Aconteça o que acontecer. Não precisa morrer, não precisa renascer. Não, tudo que tem aqui no mundo que a gente acha gostoso, prazeroso, não tem nenhum efeito. Não tem nenhuma lógica sobre esses espíritos. São mentes gloriosas que congregam, que se reúnem com Deus e obedecem aos seus propósitos. A gente não consegue alcançar isso aí. Como é que um dia nós vamos nos tornar puros e ter condições de nos reunir com Deus e Deus falar, agora você me ajuda a construir um novo sistema solar ali, um novo buraco negro, qualquer coisa do tipo, um sol. Agora, eu preciso que você vá lá e ajude a constituir toda a formação vegetal, mineral daquele planeta. Vocês conseguem ter dimensão do que seria isso? No livro A Caminho da Luz, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, com maestria, ele vai, né, nos falar não só dos co-criadores, mas também do papel que Jesus teve dentro dessa cocriação divina. Deixa eu colocar aqui para vocês. E é engraçado que quando a gente fala que inteligências gloriosas, tem uma parte linda aqui desse livro, aonde Emmanuel vai narrar, vai contar que eles, através de um grande ecrã, né, de uma grande televisão mágica,
eles estão ali divisando, eles estão observando, atentos, toda a criação que se deu aqui, desde a formação do sistema solar, do Sol, como a formação da Terra. Está tudo descrito lá. Então, vou colocar para vocês aqui a caminho da luz. E ele começa falando aqui sobre a comunidade dos espíritos puros. O que é essa comunidade dos espíritos puros? E ele diz: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do mundo. Tá? Aqui, eu pulei uma parte aqui. Bom, foi proposital, porque eu queria mostrar para vocês o seguinte: Jesus não está só no comando do nosso mundo. Existe uma comunidade de espíritos puros que se reúnem para decidir o futuro do planeta Terra. Ele começa dizendo, então, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. O que é ser eleito, gente? Ser eleito é ser escolhido. Deus escolhe com seus próprios critérios, que eu acho que a gente não deve nem especular quais seriam os critérios de Deus para escolher esses espíritos que vão ajudar na formação de sistemas solares. Mas ele elege. Um eleito é aquele que foi elegido, que foi escolhido, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos é Jesus, um dos membros divinos. Então veja, o primeiro item para você ser um co-criador é você ser um espírito puro. O segundo item, pelo que a gente está entendendo aqui, para que você seja um co-criador, né, um ajudante de Deus, onde você vai ajudar a criar, a dar forma e até mesmo a dar vida, né, a um sistema solar inteiro, é que você seja eleito por Deus. Parece muito longe, não parece? Dos nossos caminhos. E aí ele continua dizendo aqui assim, ele vai falar dos co-criadores, a criação da lua, a solidificação da matéria. Ele fala do divino escultor, veja. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas, operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos
puderam identificar por toda a parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando debaixo das vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 a 60 quilômetros de altitude, para que filtrasse convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no mundo. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem o ciclo das atividades planetárias. Olha, é um cântico, é uma poesia, é de uma beleza inalcançável o que Emmanuel está falando aqui. É difícil imaginar Jesus recebendo em suas mãos augustas, como nos fala Emmanuel, uma porção do sol. E através dessa porção, ele manipula, ele dá forma na esfera que nós conhecemos como Terra, como sistema solar, e coloca ali dentro daquela forma todas as propriedades químicas, físicas, que nós hoje estamos inseridos. Como é difícil imaginar um espírito agindo dessa maneira, criando dessa maneira, sob as vistas de Deus. E quem de nós aqui não está debaixo das vistas de Deus? Quem? Tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos está sob as vistas de Deus. E não é à toa, nem por um acaso, que Deus elege algumas centenas, alguns milhares, a gente não vai saber falar aqui quantos são, mas não é à toa que Deus elege espíritos, inteligências gloriosas que caminharam no bem e chegaram à perfeição espiritual, para que depois elas pudessem ter condições de criar o que justamente a gente está estudando aqui. A estrutura da luz, o átomo, o ar, o oxigênio, os ventos, a água, o corpo humano, a organização física, fisiológica dos animais, dos seres humanos, das plantas. Tudo isso foi constituído por esses espíritos co-criadores sob as vistas de Deus. E por que a gente está vendo isso mesmo? Vocês lembram? Porque ele está falando da inteligência humana, dotada de faculdades de mentalizar e de co-criar. Ora, afinal de contas, nós não somos co-criadores em plano menor? Nós não usamos das forças da natureza, da eletricidade, do magnetismo, das propriedades da matéria para criar tudo que nós temos hoje?
O que nós estamos trabalhando em nós? A inteligência e a cocriação. Nós estamos pegando na mão a matéria base que está à nossa volta, que vem de Deus, e através da nossa inteligência, que é herança divina, genética divina, através da nossa inteligência, nós somos capazes de aprender, de criar, de reaprender, de refazer, de transformar. Então, esse vácuo que você viu no começo, esse espaço, essa lacuna grandiosa que você sentiu aqui quando nós olhamos para esses co-criadores em plano maior, diminui. Porque nós estamos aqui tateando, procurando sentir o que tem à nossa volta para que depois realmente a gente enxergue, para que realmente depois a gente veja todas as possibilidades e as potencialidades do Espírito. Isso vai depender de nós. Porque a matéria e as propriedades para que isso aconteça, Deus já deixou à nossa disposição. Então, pessoal, falar de cocriação é falar de coparticipação. Porque, vocês vejam, nós temos Jesus como o nosso mestre, como o nosso governador espiritual, não é isso? E nós temos a serviço de Jesus todos os missionários, todos os espíritos que começaram a viver e adentrar pelos caminhos do Mestre. E esses missionários também aqui conseguiram, tiveram possibilidades de experimentar em pequena escala todo esse poder que nós temos à disposição. Todo esse poder. Isso nós vemos nos relatos dos próprios evangelistas. Quando eles quando eles saem para pregar a pedido de Jesus, e Jesus fala que vai dar poderes a eles para que eles possam curar, para que eles possam sanar enfermidades mentais e físicas. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Não foi só a inteligência que estava ali sendo trabalhada, mas uma manipulação fluídica, da qual eles não entendiam nem que existia naquela época, mas que pelo poder da vontade e da fé poderia ser executada. Foi através da fé de que tudo que Jesus Cristo falou iria se concretizar e da vontade de realizar que os apóstolos conseguiram curar e sanar enfermidades. Então veja, a gente não está tão longe assim. Mas eu vou deixar para continuar aqui com vocês, está muito bom o papo, tem muita informação ainda. Eu espero que tenha ficado claro aqui qual é o papel do fluido cósmico universal,
para que a gente possa entrar sábado que vem, no próximo vídeo, sobre a matéria mental, a fotografia do pensamento, as formações fluídicas que nós somos capazes de exteriorizar, o poder do elétron nos dois planos. André Luiz vai nos falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não conhece aqui, o canal NEP Vê de Jesus, aqui da cidade de Barra Bonita. Tem esse vídeo lá e tem muitos outros vídeos. Como eu disse no começo, se inscreva em qualquer um dos nossos canais, ajuda bastante a gente. Pode continuar acompanhando nossos trabalhos lá. Eu vou pedir licença agora para deixá-los desse estudo e vou começar agora o estudo Sexualidade e Espiritismo, estudando o livro Sexo e Consciência de Divaldo Franco. Então fica aqui o convite para que vocês continuem ali ligadinhos, me acompanhando. Aí no mesmo canal que vocês estão assistindo também vai ser retransmitido. E eu aguardo vocês então aqui semana que vem para que a gente continue discutindo sobre isso. Como assim eu posso ser um co-criador, né? Boa noite, Toninho Berzag, acho que é isso, né? Boa noite, irmã de luz, assistindo de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Ô, Toninho, boa noite, obrigada. Eu tô por mão aí, em Rio Grande, viu, Toninho? Quem sabe vocês não se encontram. Obrigada pela presença, e eu vou pedir para vocês lerem esse capítulo do mecanismo da mediunidade com calma, para que a gente possa discutir melhor no próximo vídeo. E se vocês gostarem, compartilhe para que mais pessoas possam pensar e refletir sobre o que a gente viu aqui hoje. Tchau, pessoal, fiquem todos com Deus, até daqui a pouco no programa Sexo e Consciência, né? Nosso estudo do Sexo e Consciência do livro. Beijão, fiquem todos com Deus.